Esse vídeo é um tutorial prático sobre como usar a ferramenta Quadro de Experimentação usando a plataforma PNBOK do Sebrae. Eu recomendo fortemente que você assista esse outro vídeo aqui antes de começar, porque nele eu explico de onde veio toda essa ideia de sair fazendo experimentos por aí e por que é tão importante você pensar nisso. Esse é o Pequeno Aprendedor e nesse canal a gente vai aprender a empreender. Todas as informações desse vídeo são inteiramente de minha responsabilidade, não representando de maneira alguma a opinião do Sebrae. Vamos lá! Abrir a ferramenta do PNBOK, a primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar as nossas hipóteses. E que hipóteses são essas? Bom, todo mundo que tem algum negócio tem sempre um tanto de ideias sobre como melhorar os negócios. Às vezes você quer aumentar a sua receita, às vezes você quer reduzir os custos, melhorar a experiência de cliente. Você vai fazer uma lista com todas essas ideias para resolver todos os problemas ou para poder melhorar o seu negócio. Se por acaso você não tiver nenhuma ideia para o seu negócio, bom, aí você para o que você está fazendo e começa a pensar nos principais problemas e anota as soluções que você acha que vão resolver eles. Ou então vai lá, posta no Instagram uma caixinha de perguntas pedindo sugestões de hipóteses para melhorar o seu negócio, ou pergunta para as pessoas que trabalham com você, ou mesmo pergunta para os clientes que compram de você. Enfim. Faz essa lista aí e depois você volta. Agora você vai registrar essas hipóteses no formato de nós acreditamos que, a ferramenta até dá esse exemplo aqui, ó. Nós acreditamos que os clientes irão pagar R$ 350 por mês pelo nosso serviço. Eu vou usar como exemplo o meu trabalho, eu desenvolvo cursos e oficinas. Uma das hipóteses é que as pessoas pagariam um valor extra para sentar em uma cadeira mais confortável em sala de aula. E aí eu vinculo essa hipótese a uma categoria. Nesse caso, a categoria pode ser clientes ou receitas. Não tem uma ABNT das categorias. Você vai encaixar na que faz mais sentido para você, para te ajudar a se organizar. Até agora você mede o nível de incerteza da hipótese. Arrasta tudo para a direita se você acha que a incerteza é muito alta, ou seja, se você não tem nem ideia de qual que vai ser o resultado desse experimento. Agora, arrasta para a esquerda se a incerteza está baixa, ou seja, se você já tem alguma experiência prévia com o assunto, ou se às vezes você já fez um benchmarking, ou se o seu coraçãozinho sensitivo já cantou a resposta do experimento no seu ouvido. Aí você já está sabendo o que vai acontecer, arrasta para a esquerda. Nesse caso aqui na prática, eu realmente não faço ideia do que vai acontecer. Então, é alta a minha incerteza. E embaixo você coloca a importância. Arrasta para a direita se for uma coisa muito importante para o seu negócio. Tipo aquele exemplo que eu dei no outro vídeo desse mesmo tema, que é, digamos que a hipótese é nós acreditamos que passam cerca de 300 pedestres por hora neste ponto, nesta loja física. Poxa, se essa hipótese estiver errada, muda tudo. Toda a estratégia do negócio vai ter que ser repensada, porque eu vou ter que abrir esse negócio em outro lugar. E você arrasta para a esquerda se for pouco importante. No meu caso, é muito importante, né? Se for uma coisa que não muda muito, uma coisa que vai ser um extra, uma coisa que vai ser só legal, mas que não afeta tanto o negócio, aí você arrasta para a esquerda. Quando você clicar em salvar, vai aparecer a matriz de priorização. E aí você vai ver que tem essa área em azul escuro. Aqui é onde vão ficar as hipóteses mais importantes, as hipóteses priorizadas. Elas são não só as mais importantes, mas também as que você tem menos certeza. Ou seja, se é uma coisa que ela é muito importante para o negócio e eu não sei o que vai acontecer com o experimento, aí que eu preciso testar mesmo. Mas vamos dizer que ela é muito importante, mas eu já tenho pouca incerteza, ou seja, eu meio que já sei o que vai acontecer no experimento, eu não preciso testar, eu posso só ir lá e fazer. Ou então, for uma coisa pouco importante, aí mesmo se eu tiver certeza ou incerteza, não vale muito a pena testar, porque não vai fazer muita diferença para o meu negócio. Vou colocar mais uma aqui para poder ilustrar. Ainda pensando no negócio de cursos presenciais, oficinas presenciais. Nós acreditamos que entregar a apostila em e-book, ou seja, digital, não vai impactar na avaliação do curso. E essa hipótese está dentro de custos, porque vem da ideia de economizar com a impressão do material. Mas poderia ter, sei lá, está em outro sustentabilidade, por exemplo, poderia funcionar também. Eu imagino que não vai impactar na avaliação do curso, porque muita gente vê valor em ser sustentável. Por outro lado, pode impactar um pouco, porque uma apostila física ela faz vista, a pessoa fica feliz com ela. Então a minha incerteza ela é alta. A importância é bem alta, porque mudaria totalmente o custo de um curso e vai afetar até a metodologia. Eu vou precisar preocupar melhor com o Wi-Fi, vou ter que adaptar como é que vão ser feitos os exercícios, se tiver algum exercício que tenha que escrever, enfim. Essa hipótese ficou priorizada na zona azul escura, ou seja, está dentro das prioritárias. E aí eu vou adicionar mais algumas hipóteses.
Quantas hipóteses é o número ideal? Quantas você deve adicionar? Bom, quantas você tiver. Aqui não tem limite, você pode colocar o máximo que você tiver aí na sua lista. E o bom da ferramenta é que ela vai te ajudar a priorizar. Então você coloca tudo e aí depois você vai visualizar o que é o mais crítico, o que é o mais importante. As hipóteses críticas vão aqui para cima, elas vão ficar em destaque. E vai surgir esse botãozinho aqui, inserir experimento. Você clica nele e aí abre o campo do experimento em si. A primeira aba ela é meio que a descrição do experimento, é uma forma de você planejar o experimento. E a plataforma já te dá a dica de que o experimento tem que ser rápido e econômico. Nesse caso, para o meu experimento, eu vou rodar uma turma de um dos meus principais cursos, só que eu vou colocar um e-book no lugar da apostila impressa. O teste vai ser feito com a minha persona principal, que é o Pedro. Como é uma turma, eu preciso garantir que não seja uma turma muito atípica, né? Eu estou rodando essa oficina, não é para uma pessoa só, ela é para um grupo de pessoas. Então, Pedro representa esse grupo. Essa turma que eu vou rodar tem que ser meio que cheia de Pedros, ela tem que ser uma turma comum. Então, se o seu negócio, por exemplo, tem uma persona, mas se aplica o mesmo serviço para várias pessoas, ou aplica o mesmo teste para várias pessoas ao mesmo tempo, faz com que essas pessoas sejam bem comuns ao público que você está testando, para que depois você não, sei lá, esteja testando com um público diferente ou testando com uma galera muito aleatória. Às vezes você pediu para sua prima te ajudar com o teste, não faz isso. Testa com quem geralmente faz parte desse público que você está querendo testar. Aqui eu vou colocar as métricas. Estarei certo se a turma avaliar o curso com nota acima de 8,6, que é a média das últimas avaliações para esse curso. Então eu já tenho ali mais ou menos quanto que é a nota normal. Agora eu vou ter esse parâmetro e vou colocar essa apostila digital para poder ver se vai alterar a nota. Lembra que essa métrica tem que ser mensurável, não dá para você falar assim, se as pessoas gostarem, ou se as pessoas sorrirem, uma coisa que tem que ser um pouco mais mensurável, um pouco mais fácil de você conferir se deu certo ou não. Clico em salvar e aí ele me joga para essa outra aba. Essa aqui você só vai preencher depois de fazer o experimento. Só que nesse caso eu já tinha feito esse experimento para trazer para o vídeo. E não só a avaliação do curso ficou um pouco mais baixa que o normal, como eu recebi alguns comentários falando que seria muito bom ter uma apostila presencial, uma apostila física, né? Ou pelo menos as ferramentas práticas impressas. Para mim, então, o resultado foi que a hipótese está invalidada. A ferramenta deixa ela de vermelho. Caso seja validada, ela fica verdinha e laranja se o teste for inconclusivo. Tem essas três opções. Com esse aprendizado, já me surge uma nova hipótese. Nós acreditamos que entregar a apostila em e-book, mas as ferramentas impressas, não vai impactar na avaliação do curso. Então é um experimento um pouquinho parecido com o outro, mas levemente alterado. Eu faço então esse novo experimento e sigo no ciclo lembrando sempre de focar nos experimentos priorizados, tentar com que sejam rápidos e econômicos e lembrando sempre de observar a ação das pessoas muito mais do que elas falam, muito mais do que as palavras delas. Se ao invés de uma avaliação anônima eu tivesse perguntado para elas, elas podiam ter vergonha de me contar que queriam ter a ferramenta impressa, podiam ter ficado sem jeito, aí a nota poderia ter acabado ficando um pouco melhor do que ela realmente ficou, que é um pouco mais a realidade mesmo do que as pessoas sentem. E você pode até conseguir me enganar, mas você não vai conseguir se enganar. Então tenta sempre ser imparcial e justo com você. Essa ferramenta funciona muito bem também para as pessoas intraempreendedoras, ou seja, pessoas que empreendem dentro de um negócio. Por quê? A gente está sempre rodando testes em projetos e geralmente dentro de uma grande empresa existe mais tempo e dinheiro do que quem está ali empreendendo solo. Daí nesse caso você pode até enganar alguém com resultados falsos, enganar a sua chefia, enganar suas lideranças. Mas lá na frente essa conta pode cair, então eu não recomendo. Testa direitinho aí que vai dar tudo certo. Essa história continua, a gente se vê em breve.